Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Regina Scanferla, eu sou especialista em gestão da qualidade e eu ajudo microempreendedores individuais e microempresários a aumentarem o lucro em 20% em 30 dias. Nesse vídeo eu vou falar sobre o erro comum que pode comprometer o aumento do lucro da sua empresa. Você pode estar se perguntando, mas que erro é esse? O que a Regina sabe que eu não sei, meu Deus? Por que eu deveria prestar atenção nela enquanto eu tenho tantas outras coisas e mais interessantes para fazer? Eu te garanto que se você estiver realmente comprometido em aumentar o lucro da sua empresa, você precisa conhecer este erro. E sabe por quê? Provavelmente você começou o ano dizendo: esse ano vai ser muito melhor do que o ano passado. Daí chegou o coronavírus, a quarentena, a crise econômica, a política. Tudo aconteceu tão rápido e ao mesmo tempo e tudo deixou de fazer sentido. Já estamos no meio do ano e você já aquele seu projeto de que esse ano vai ser diferente, a impressão que dá é que vai ser a mesma coisa. Agora eu vou falar uma coisa que pode incomodar muita gente. Sim, o ano não tá sendo fácil pra ninguém. E dá vontade de pular logo pra 2021, né? Não se vê a hora de que acabe essa crise, esse problema todo. Mas será que a responsabilidade daquilo que não deu certo é deste ano caótico? Você pode estar pensando um monte de coisa, né? Mas será que a responsabilidade daquilo que não deu certo é deste ano caótico? Será que é a primeira vez que os seus planos vão parar dentro da gaveta? Será que, como nos outros anos, você está só se justificando? Tem acontecimentos na nossa vida que nós temos controle, mas tem acontecimentos que nós não temos controle. Então, eu vou falar para você focar no que você tem controle. Eu faço um convite para você não colocar responsabilidade naquilo que você não tem controle. Você vai mudar a situação da saúde no mundo? Vai mudar a política que está acontecendo no nosso país? Isso você não tem controle, mas tem coisa que você tem controle. Então, eu recomendo que você foque naquilo que você tem controle. E daí isso vai ajudar você a aumentar o lucro na sua empresa. E isso é bem melhor, não acha? Se você tá aqui ainda comigo, eu acredito que já está preparado para ouvir o que eu tenho para compartilhar com você. E eu falo de liderar sem confiar na sua equipe, centralizar as atividades. Esse é um erro muito comum. Há muito empreendedor que não confia na equipe, não se comunica com ela, não determina metas e ainda acredita que se ele não tá por perto, a empresa não vai. Pode ser que você não seja assim, mas eu sei de empreendedor que é desse jeito mesmo. Como na internet, né? Todas as pessoas podem acessar as informações, eu falo para todo tipo de pessoa. Então, por isso que eu falo tudo no geral aqui no meu canal, tá bom? Pode ser que sirva para você, pode ser que não sirva para você. Mas por que isso é importante? Confiar, né? Porque esse é um erro comum. O que não confiar na equipe tem a ver com o aumento do lucro? É isso que eu vou explicar com você aqui com mais detalhes, tá bom? Talvez você saiba, talvez você não saiba. Mas quando o empreendedor confia nas pessoas que ele contratou, ele tem atitudes que transformam a relação no trabalho. As pessoas se tornam mais engajadas e se sentem responsáveis pelo sucesso da empresa. Mais pra frente eu vou falar pra você um pouco mais sobre a confiança. Então fica aqui comigo até o final. Hoje eu vou contar, para variar, uma historinha, né? Porque eu adoro contar histórias. É uma história sobre confiança. Era uma vez um homem que estava perdido no deserto, prestes a morrer de sede. E de repente ele encontrou uma velha cabana abandonada e com dificuldade se acomodou numa pequena sombra dela. Passados alguns minutos, viu uma velha bomba d'água, bem enferrujada e a poucos metros de distância. Ele se arrastou até lá,
começou a bombear, mas nada aconteceu. Então o homem notou ao lado uma velha garrafa cheia de água, com uma mensagem que dizia assim: você primeiro precisa preparar a bomba, colocando nela toda a água dessa garrafa. Por favor, encha novamente a garrafa antes de partir. Ele se viu num dilema: despejar a água na velha bomba ou beber a água e desprezar a mensagem. Com relutância, ele despejou toda a água da garrafa na bomba. Começou a bombear e, de repente, um fio de água apareceu. Depois, um pequeno fluxo. E, finalmente, a água fresca e cristalina jorrou com abundância. Ele bebeu a água ansiosamente. Em seguida, voltou a encher a garrafa para o próximo viajante e acrescentou uma pequena nota na mensagem original. Creia-me, funciona. Você precisa dar toda a água antes de poder obtê-la de volta em abundância. Então, olha só, para alcançarmos o sucesso, temos que assumir riscos e também confiar em nossa intuição. Olha que historinha de confiança bonita que eu achei para falar para vocês. Eu gostei muito. O que vocês acharam da historinha? O que você achou? Coloca aí para mim nos comentários. Gostou da historinha? Bom, o primeiro passo para se iniciar um processo de confiança é uma das partes abrir mão de suas convicções e assumir riscos. Como na historinha do copo da garrafinha de água lá no deserto. E para o empreendedor é necessário assumir a responsabilidade de mudar a empresa, implantando uma filosofia nova de trabalho, demonstrando o seu compromisso através de ações efetivas. Por isso, ele precisa estar seguro e realmente preparado para enfrentar as resistências que vão ocorrer durante o processo de mudança. Como eu sempre digo aqui, a mudança não é automática, tá certo? Aí você, empreendedor, tá lá na sua empresa, ocupado com várias atividades, várias tarefas, e a todo instante chega uma nova demanda. É um funcionário, é um cliente, um fornecedor, é uma ligação que você tem que resolver, mas aí você se lembra que a sua equipe é totalmente dependente de você. Que se você não está lá por perto, nada sai do jeito que você quer. Aí você se sente sobrecarregado, estressado, preocupado o tempo inteiro. E não consegue nem relaxar um minutinho só. Às vezes você quer tomar um café e não consegue, né? Pois é. Aí você sonha com o dia em que você vai poder ter a liberdade de curtir a vida, usufruir do dinheiro que você investiu no seu empreendimento, poder ficar mais tempo com a família, reunir os amigos, porque a sua equipe amadureceu, ela consegue se virar sozinha. As pessoas são de confiança, tem excelentes resultados, você tem funcionários confiáveis, pode focar nas atividades de gestão, porque a parte operacional, a sua equipe dá conta com o pé nas costas. Pode viajar sem medo de receber uma ligação do trabalho, a sua equipe dá conta do recado. Mas aí você se lembra que tem alguma coisa que aconteceu que você não conseguiu ensinar tudo para sua equipe do jeito que você poderia ter ensinado. E aí você fala, eu vou correr o risco de continuar trabalhando 12 horas por dia ao invés de 8. Não vou ter mais final de semana. Passo ano sem tirar umas férias. Ai, que estresse, gente. Não posso acompanhar o crescimento dos filhos. Dos sobrinhos, para quem não tem filho, né? Passar por depressão, ter problemas familiares, porque se você trabalhar 12 horas por dia, ou às vezes tem empreendedor que trabalha até mais, nem mal vê a família, né? E aí tem problemas conjugais, às vezes, para quem é casado também, né? As pessoas cobram mesmo a nossa participação. Pois é, as pessoas cobram. A família, não?
a família cobra. Eu vou falar pra vocês uma coisa. As minhas irmãs, quando elas querem passear e me chamam, e eu não posso porque eu tô trabalhando, elas me cobram. É porque eu só tenho as minhas irmãs pra me cobrar, né? Sobrinhos. Faz parte, mas a gente precisa se esforçar, né? Pra gente poder confiar mais na nossa equipe e deixar eles com a maior autonomia. O que é confiança? Olha, já os psicólogos têm lá a teoria deles, tá? Eu fui pesquisar um monte de coisa, eu não sou psicóloga, mas eles falam que pode ser um estado psicológico representado pela intenção de aceitar a fragilidade do outro, acreditar nas boas intenções, na sinceridade do outro. A confiança sempre foi algo bastante complicado, né? Complexo. Hoje em dia, a sensação de que não se pode mais confiar em ninguém aumentou, mas você precisa se lembrar que as pessoas podem errar, podem falhar, mas isso não significa que elas não são de confiança, que você não pode confiar nelas, certo? E o que não é confiança? O que não é confiança? Vou perguntar para você aqui. Confiança é a desconfiança, a descrença. Difícil, né? É uma estratégia, na verdade, do nosso cérebro. É uma estratégia do cérebro para te proteger das frustrações que você pode ter. E tudo isso é normal e serve para manter o seu sistema em alerta, para lidar com as situações de perigos que venham a surgir no seu caminho. Um dos principais fatores que fazem com que a desconfiança surja na vida das pessoas é o medo. O medo de perder, medo de ser julgado e principalmente de viver frustrações que podem te levar ao sofrimento. E quem quer sofrer? E agora eu vou contar mais uma historinha. Eu adoro historinha, gente. Espero que vocês gostem das minhas historinhas, tá? Olha, numa noite escura, um homem andava no meio de uma floresta quando de repente ele caiu. Caiu no buraco, tá? A única coisa que ele conseguiu fazer foi se segurar em um galho. Quando ele olhou para baixo, só viu a escuridão. Era a noite, né? Que eu falei para vocês, uma noite escura. E a única coisa que ele enxergava era nada, um breu. Ele se segurou no galho e quando ele olhou para baixo só viu a escuridão. E aí começaram a vir uns pensamentos catastróficos. Eu vou cair nesse abismo e vou morrer. Esse galho não vai aguentar por muito tempo. Eu vou me machucar todo. À medida que o tempo passava, o galho ia se desprendendo e cada vez mais o homem se desesperava com medo de cair e morrer. Aí, era uma noite escura, mas o tempo passou, né? O galho não caiu. E aí, a claridade foi chegando com a manhã. Imagina passar uma noite em claro, gente, não é fácil, eu já passei. Não é fácil. Imagina agarrado no galho. Mas a claridade foi chegando com a manhã. E aí, ele percebeu que estava com os pés apenas 30 centímetros do chão e que todo o seu medo e o sofrimento tinham sido infundados, sem fundamento. E quantas vezes na empresa ou na sua vida pessoal você não se deparou com situações semelhantes a essa que te deixou angustiado e sem motivo? Angustiado e sem motivo. Pois é, às vezes o simples telefonema de um cliente já te enche de angústia. Ou, se você trabalha como empregado numa organização, o chefe te chama e você já fica imaginando que vai ser demitido. Antecipa as suas angústias com os perigos imaginários que simplesmente não existem. Pois é, essa risadinha aí eu tô achando que a historinha não foi só engraçada, né? Você já deve ter passado por situação parecida. Bom, são apenas suposições, tá? Você sente esse medo quando não está segura do valor do seu trabalho. Por isso, é importante enxergar mais claramente o que você faz em seu trabalho
e o quanto ele atende às expectativas de quem te contratou, seja um cliente ou o seu chefe. Porque o cliente, quando ele tá descontente, insatisfeito, falei ontem aqui, ele some. E se todos os clientes sumirem, é um arraso para uma empresa, né? Então, ele é o seu contratante, podemos considerar assim? Não permita que as frustrações desnecessárias te levem a sentimentos de incapacidade. Procure corrigir-se rapidamente se perceber que o valor do seu trabalho está sendo questionado. E lembre-se, o caminho mais curto para atingir a autoconfiança será sempre a verdade. Verdade é uma palavra que eu geralmente falo aqui no meu canal. Seja honesto, seja íntegro, seja verdadeiro, tá certo? Bom, porque confiar nas pessoas pode transformar, como eu falei lá no comecinho da live, por que confiar nas pessoas pode transformar a relação no trabalho, fazer as pessoas se tornarem mais engajadas e se sentirem responsáveis pelo sucesso da empresa. Tem um estudo que foi feito em 1988 e quem fez esse estudo foi Diego Gambetta. E tá num livro que eu não quis falar em inglês porque lá da onde eu pesquisei estava em inglês. Eu traduzi e vou falar para vocês em português. Se vocês depois quiserem ler, se você tem facilidade com inglês, traduz isso para o inglês. E aí você vai encontrar. O nome do autor é Diego Gambetta. E o nome em português é Confiança, criando e quebrando relações de cooperação. Então, confiança, 2 pontos. Criando e quebrando relações de cooperação. Então, nesse estudo lá de 1988, gente, faz tempo, hein? Faz tempo, o ano que eu entrei no meu trabalho. Aliás, depois eu vou contar pra vocês uma novidade. Na verdade, eu vou contar agora. Lembrei do ano. Hoje eu fui assinar toda a papelada, porque eu falei pra vocês no dia 3 que eu não fazia mais parte do quadro de colaboradores da organização onde eu trabalhava. E hoje eu fui assinar tudo lá e tive um monte de notícia boa. Tô feliz. Mais feliz então agora. Bom, vamos voltar lá. Então, um estudo de 1988 do Diego Gambetta, que está naquele livro Confiança, criando e quebrando relações de cooperação, concluiu que a existência de confiança entre os funcionários resulta em cooperação. Olha só, cooperação, olha só. E dessa forma, agiliza e facilita as tarefas e o desempenho geral da organização. E também mostra que a confiança funciona como um meio facilitador das atividades diárias dos funcionários e, portanto, facilita a gestão da organização como um todo. Olha, gente, que notícia boa! E foi um estudo que foi feito, tem até nesse livro. Só que não é só com os funcionários, não, tem com os fornecedores também. A relação de confiança, olha isso, ó. Ele constatou que a existência de confiança na relação da organização com os fornecedores reduz custos. Olha só, lucro chegando. Porque, na medida que se permite à organização obter vantagens, como? Quais são as vantagens? A flexibilidade para definição de prazos de entrega, a facilidade no pagamento, atendimento exclusivo aos pedidos de mercadorias e descontos. Por isso é importante a confiança. Tá bom? Pra quem me segue há mais tempo, vai lembrar de uma historinha que eu falei da minha experiência de vida na minha adolescência. A história do meu tio, né? Eu vou contar novamente aqui. Quem já conhece, tenha paciência
é resumida, tá bom? Porque sempre aparece gente nova no meu canal e eu vou contar a historinha, tá? É a história do meu tio, que ele tinha um colaborador na farmácia. Meu tio tinha uma farmácia e ele tinha um colaborador que ele confiava demais na pessoa. A pessoa se fazia de confiança e ele confiou sem desconfiar em nada. A pessoa era de confiança, ele confiou. E o que aconteceu? A pessoa não era, na verdade, de confiança. E mesmo com as outras pessoas da equipe alertando meu tio que o funcionário estava levando caixas de medicamento embora, o meu tio falou: imagine, ele é de total confiança. E com isso, o meu tio foi à falência. Então, confia, mas tem jeito certo de confiar. Eu vou falar mais pra frente, tá bom? E o que é que você pode fazer para ter funcionários confiáveis? Para você poder confiar nas pessoas, a primeira coisa, isso tá falando do seu trabalho, tá? A primeira coisa é você fazer uma boa contratação. Saber quem você contrata, fazer pesquisa, conversar com as pessoas que conhecem essa pessoa. Às vezes são pessoas que estão no seu círculo de amizades que conhecem aquela pessoa que você está pensando em contratar. Sabem se ela é de confiança, se ela não é de confiança. Às vezes ela trabalhou numa empresa que você conhece o dono da outra empresa. Você pode muito bem conversar com o dono da outra empresa, tá certo? Aí você conversa com o dono da outra empresa, tira as informações. Sabe que na Alemanha, me parece que não é permitido. Você tem que levar uma carta de recomendação. Para você poder trabalhar numa organização, você precisa levar uma carta de recomendação do antigo empregador. Então, o antigo empregador tem que te dar uma carta de recomendação. E eles têm alguns problemas jurídicos na Alemanha. Eu li isso faz tempo, gente, mas eu sei que eles têm podem ter algum tipo de problema se eles não entregam uma carta de recomendação, alguma coisa assim. E os empreendedores lá, eles têm uma tática. O ser humano é muito criativo, né? Quando a pessoa não é de confiança, eles não vão poder escrever que a pessoa não é de confiança. Então, eles vão falar assim: a pessoa é muito simpática, ele é muito boazinha. E coloca muita coisa lá na carta de recomendação. Mas não escreve que a pessoa é de confiança. Não escreve que a pessoa é engajada, que a pessoa veste a camisa. Tô falando tudo no jeito brasileiro, tá? No meu jeito de falar. É assim que é feito na Alemanha. Eu lembro que é Alemanha, tá? Mas eu não lembro muitos detalhes. Mas no geral é isso que eu falei pra vocês. Bom, você pode estar pensando assim: ah, mas eu já tô com a minha equipe formada. Ah, mas eu não tenho dinheiro para trocar o pessoal. Ah, mas eu não quero ter despesa com demissão de ninguém. Enfim, você pode até estar pensando isso. E eu já falei antes e eu vou repetir aqui para quem tá chegando agora no meu canal. Há várias formas de você trabalhar a sua equipe para poder torná-la confiável. A confiança você vai conquistando, tá certo? Eu só oriento a demitir alguém em último caso, depois que você tá bem cheio de argumentos, de documentos, depois que você falou com o seu contador, depois que você falou com o seu advogado, que você tem alguma coisa que pode te ajudar aí, que você tem todo um respaldo jurídico. Porque eu já falei aqui e os empreendedores mais antigos já sabem. O Brasil é o país que tem o maior número de reclamações trabalhistas no mundo por conta da legislação. Então, o Brasil é o maior caso, é o país que tem o maior casos de processos trabalhistas no mundo. Mas uma coisa é certa, é difícil, mas não é impossível. Para tudo a gente dá um jeitinho. Tá certo? Às vezes, a pessoa tem todo um histórico, a experiência de vida que fez com que ela agisse dessa forma, a família, enfim. Muita coisa que acontece na vida do seu colaborador que faz ele agir de uma forma que você acabe não confiando nele. E você já contratou e você não quer ter gasto e tudo isso. Então, eu vou te ensinar um jeito para você resolver isso. Mas antes, deixa eu falar duas coisas.
O jeito errado de você confiar nos funcionários é você deixar ele resolver tudo sem controlar nada, que é aquilo que eu falei lá da história do meu tio. Então eu falei lá do meu tio, o que ele fez? Ele confiou simplesmente naquele funcionário dele, não controlou estoque, não fez nada, ele só confiava naquela pessoa e pronto. Então, isso é o jeito errado de confiar nos funcionários. Você simplesmente confia, a pessoa é de confiança, vou confiar, a pessoa se fez de confiança. Eu já falei aqui numa das minhas lives das pessoas falsas, das pessoas invejosas, tá certo? Então, fica atento. E tem o jeito certo de confiar nas pessoas. Como que é o jeito certo? Primeiro você vai fazer uma sondagem. Depois você vai conhecer o histórico da pessoa. Conversar com os antigos patrões. Você vai conhecer essa pessoa. A confiança você não conquista assim. É com o tempo. E você tem que confiar também na sua equipe como um todo. Não vai confiar em uma única pessoa na sua equipe. Já fiz vídeo sobre isso também. Tá certo? Então, olha. Agora eu vou contar mais uma historinha. Gente, eu gosto de historinha porque ela fixa na memória, tá? Ó. Certa vez, um homem perguntou a um sábio: se o senhor fosse convidado para governar o país, qual seria sua primeira providência? Aí o sábio respondeu: aprender o nome dos meus assessores. Aí esse homem falou: desculpe-me, mas não lhe parece uma bobagem? Será essa, afinal, a grande preocupação de um presidente de um país? Aí o que o sábio respondeu? O sábio é sábio, né? Um homem nunca pode receber ajuda de quem não conhece. Se ele não entender a natureza, nunca entenderá a Deus. Da mesma maneira, se não sabe quem está ao seu lado, não terá amigos. Sem amigos, não pode estabelecer um plano. Olha aí o sábio falando. Sem um plano, não consegue dirigir ninguém. Sem direção, o país mergulha no escuro e nem os dançarinos sabem decidir com que pé devem dar o próximo passo. Pois é, uma providência aparentemente banal, como saber o nome dos que estão ao seu lado, pode fazer uma diferença gigantesca. O mal do nosso tempo é que todo mundo quer consertar tudo sozinho e de uma só vez, sem se lembrar de que é preciso muita gente para fazer isso. Então, o presidente de um país, ele, sabendo o nome dos assessores, ele vai ficar amigo dessas pessoas, vai poder elaborar planos. E você na sua empresa, conhecendo as pessoas, conhecendo melhor seus funcionários, você também vai ter mais amigos. Você vai poder elaborar planos, vai poder criar metas, certo? E a sua empresa vai prosperar, vai ter lucro. Então, vou repetir aqui. Por que é que eu estou fazendo as lives? Porque eu ajudo os empreendedores que são microempreendedores individuais e microempresários a aumentarem o lucro da sua organização em 20% em 30 dias, tá certo? E para isso que eu tô fazendo essas lives então. E agora eu vou te dar uma dica prática. Eu já falei muita coisa aqui que eu falei que eu ia dar dica prática agora. Uma dica prática é você pensar em 5 qualidades de cada pessoa da sua equipe. Isso é muito simples, não vai te dar trabalho nenhum. Tem só que gastar tempo, caneta e papel na mão, porque com essa dica simples você vai começar a entender cada pessoa da sua equipe e vai prestar mais atenção em quem você pode já confiar, em quem você precisa ter um trabalhinho maior para você poder confiar, tá bom? E já vai pensando aí em fazer reuniões semanais ou mensais ou diárias. Eu sempre falo que reuniões rápidas, porque eu não vou falar para você que trabalha aí 8 horas. Eu tô falando do empreendedor que consegue trabalhar 8 horas. Tem empreendedor que trabalha 4 horas por semana. Quem sabe você chega lá com uma equipe confiável, gente. Olha que beleza!
Quando você confia na sua equipe, você pode sair e você pode curtir a vida e sabe que o dinheiro vai entrar na sua conta, porque a equipe está engajada. As pessoas de confiança. Tudo que eu falei aqui na live de hoje, para você entender que é muito importante você ter pessoas de confiança na sua organização. Se as pessoas ainda não são de confiança, você vai criar formas. Pode olhar lá nos meus vídeos anteriores, tem bastante material. Eu falo bastante de equipe, de confiança, de como fazer o pessoal se engajar mais, tá bom? Então, vai lá, pode dar uma olhadinha nos meus canais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, tá? E alguma coisinha lá no Telegram também, tá? Então é isso. A dica de hoje, então, é você encontrar 5 qualidades de cada pessoa da sua equipe. Com isso, você vai poder valorizar mais as pessoas também, porque é aquilo. Tem empreendedor que se acha, só eu sou de confiança, minha equipe não vale nada. Não estou falando que você é assim, mas eu sei que existe gente assim. E você, se for pensar no mundo inteiro, quantas pessoas não são assim? E muita gente só vê o lado negativo das coisas. Quando a pessoa é muito negativa, ela atrai coisas negativas para a vida dela. Pensa nas qualidades, nas 5 qualidades de cada pessoa. De A a Z, todo mundo que tá na sua equipe aí, nome por ordem alfabética. Todos, se você tem um funcionário, se você tem 5, se você tem 50, pensa na qualidade, em 5 qualidades de cada um. Claro, se você tiver 50, pode até ser que você não vá falar em 5 qualidades de cada um. Mas uma de cada um, você precisa conhecer a sua equipe, fazer eles serem seus amigos. Então, faça reuniões, assim você vai conhecer melhor a sua equipe. Eu já falei aqui também como você faz reuniões. Eu ensinei muita coisa já, tô aqui fazendo lives desde terça-feira de carnaval. Tem muita coisa minha lá no YouTube. Pode ir lá dar uma olhada, fique à vontade, é tudo grátis. Não cobro nada do pessoal, tá certo? Então, hoje a nossa live é sobre a confiança. E agora eu vou pedir para você que, se você gostou do meu vídeo, se você gostou dessa live, divulga isso para os seus amigos, para os empreendedores que você acha que você vai estar ajudando. Você é amigo de algum empreendedor que tá passando alguma dificuldade? Divulga esse vídeo para o seu amigo. Tá certo? Com isso, você ajuda o seu amigo e também me ajuda, porque eu ainda tenho aquela meta de ter meu nome lá nas pesquisas do Google, sem eu precisar me preocupar com isso. Vai, divulga aí para os seus amigos, seus colaboradores, para os empreendedores que são seus amigos, tá? Então, olha, eu tô fazendo algumas mudanças no canal, mas hoje ainda o meu canal no YouTube é Regina Scanferla Inspirando Equipes. E no Facebook é Inspirando Equipes. E no Instagram é @regina.scanferla. E eu tenho também o canal da Regina Scanferla no Telegram, onde lá eu gravo uns áudios pro pessoal, tá bom? Então, pessoal, por hoje nós vamos ficar por aqui. Agradeço muito a participação, a presença. Se você quiser fazer pergunta, colocar alguma observação, pode escrever no YouTube, no Facebook, no Instagram você depois pode escrever, porque agora tá acabando a live. Você pode perguntar o que você tiver alguma dúvida sobre gestão, tá bom? Pode ser gestão empresarial, pode ser gestão de equipes, pode perguntar, eu respondo para você, tá bom? Quero pôr o meu conhecimento à disposição dos empreendedores. Vai lá, pergunta, fica à vontade, eu vou responder, tá bom? Então, por hoje eu vou ficar por aqui. E aí, amanhã eu estou de volta para falar sobre um outro assunto, tá bom? Então, fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo. Tchau.